Esta conferência será gravada agora. Então, voltando, né? Só para poder ficar gravado, que eu tinha esquecido. Nós já passamos por esse processo, por esses conteúdos. Nós já fizemos as explicações de como que iam funcionar e do que era o que a gente esperar desses dias. E aí, no tópico da semana passada, né, que foi até o dia 29, que eram os distúrbios de crescimento, muita coisa a gente já tinha. Eita, só está aparecendo a metade da minha cabeça. Você quer dizer que está aparecendo só a minha careca, só a minha calvície, não é isso? Beleza. Ah, o João me mandou em particular e eu respondi para todo mundo em particular. O João foi gentil e falou assim: abaixa a câmera porque está aparecendo só a careca. Ele falou só metade da cabeça, mas metade da cabeça é só careca, né? E aí, João, ficou melhor? Ficou de boa, né? Beleza. Ah, então tá bom. A gente tem que ter um bom humor aqui, né? Porque senão a gente infarta. Gente, em questão dos distúrbios de crescimento, de diferenciação, eu pedi que vocês fossem anotando, colocando as dificuldades e os problemas. Vai aí um por vez, abrindo o áudio, mas falem comigo. Desse conteúdo, o que ficou, o que vocês sentem que ficou pendente, assim, o que é que vocês sentem que deu muito pânico nesses tópicos? João, Alessandra barra Janet, quem mais aqui? Deixa eu escolher. Fabiola. A Fabiola tem muito tempo que eu não escuto. Ai, meu Deus do céu, Senhor. E aí? Professor, só um momento que a minha internet está assim, com alguma deficiência mental que não carrega nada. Entendi. Você tem que desconectar a Netflix, você tem que parar de ver o Big Brother online, tá? Além disso, se você tiver com Windows 10, eu tenho o Windows 10, eu odeio o Windows 10, eu tenho um ódio do Windows 10, porque ele fica atualizando e fazendo um monte de coisa em segundo plano. Às vezes o antivírus ou alguma coisa está rodando em segundo plano, ele está fazendo alguma atualização em segundo plano e avacalha. E igual gás, que só acaba na hora que cozinha, ele só faz as atualizações quando a gente está usando ele. Pois é, tem que ter uma paciência para carregar as coisas. João Pedro, Miriam Ishi, Camila com K, Andriele, falem comigo, da sofrente. Eu vou falando os nomes, aí ninguém vai respondendo. Aí eu vejo o povo que só conectou e saiu da frente do computador. Fala, João. Pelo menos então tu aí que tá, a Janet que tá aí, enquanto a Fabíola se recupera da internet. Que para vocês ficou aí? Miriam, tudo ok. Isso aí, Miriam. Gostei de ver. Né? Do tanto que é. Sério, todo mundo de boa? João, fala pra mim. E aí? Janet? Se eu posso falar um pouco mais de displasia, beleza. Ok. O bom aqui que na a maior dificuldade são os nomes se parecem alguns termos não, tipo oncogenes, pró-oncogenes e afins. Angélica, enquanto eu respondo a Jessica barra Janet, coloca os afins aí que eu vou e falo eles aqui para nós, tá? Que são bem interessantes para a gente trabalhar, tá? Olha só, displasia. Basicamente, displasia é o que a gente tem aí uma alteração do crescimento.
E aí, assim, olha o que ele coloca pra gente. Mudanças teciduais, respostas proliferativa atípica e irregular às irritações crônicas, né? É a nossa definição. E o exemplo que ele põe aqui, uma displasia broncopulmonar, espessamento dos tecidos bronquiais e alveolares, deixa eu diminuir, reduzindo a habilidade de entrada de ar nos pulmões, nos pulmões recém-nascidos submetidos a ventilação mecânica prolongada. Olha só, acho que vocês vão lembrar que lá em sala de aula eu dei o exemplo do calcanhar, né? Que a gente pode usar também para os calos na mão. Quando a gente está com atrito, quando a gente está com alguma irritação, algum processo mecânico, as células tentam se defender e aí começa a ter um crescimento. Tudo bem, esse crescimento foi feito em resposta a uma lesão, mas não segue, justamente por essa lesão, por esse estímulo irritativo, às vezes ele não vai seguir um crescimento adequado, ele vai ser um crescimento displásico, vai sair da normalidade, ok? Então, assim, qual crescimento, qual plasia que segue bem bonitinho? O crescimento do endométrio. Lá no ciclo menstrual, vocês têm os hormônios, as mulheres, né, vão ter aí o efeito hormonal e vai estimular o crescimento, e o crescimento do endométrio é plásico, ele segue o processo todo bonitinho. Mas as pacientes, as mulheres que têm endometriose, a gente considera aí como um crescimento displásico, anormal. O tecido cresceu num local que não deveria crescer, ok? Então, assim, essas são as diferenças. Quando a gente tem um tecido, ele está se multiplicando em resposta a um processo inflamatório, às vezes um processo irritativo, e está tudo ok, beleza. A gente tem lá só a hiperplasia. Esse crescimento passou dos limites de normalidade, não está preservando mais a estrutura, está seguindo um padrão de organização diferente do que a gente espera, aí a gente coloca como displasia, beleza? Então, assim, se eu posso tentar assim, colocar de uma nova forma, assim, uma forma diferente desse termo que está aí no nosso livro, enquanto o crescimento seguiu o que a gente espera dele, hiperplasia, plasia. Quando perdeu a organização que a gente esperava, perdeu a funcionalidade que a gente esperava, aí a gente tem displasia. Ok? Janet, com o que eu falei agora, me diz aí alguma dúvida que te surgiu, ou como você não joga verde, né? Você já tinha lido alguma coisa, ou viu alguma coisa que te deixou um pouquinho confuso ou te deixou com a pulga atrás da orelha. Pelo que eu te conheço, você não dá ponto sem nó. Você já tinha alguma coisa assim em mente. Quer falar pra gente aí? Prof. Sim. Queloide, eu acho que é o nome. Ele seria uma hiperplasia, ou por que cresce alguma coisa, né? Que aumenta, dependendo do caso. Ele entraria no displasia, tá? Porque nos próximos capítulos a gente vai ver a inflamação, a gente vai ver a lesão e a gente vai ver os processos de resposta à lesão, né? Que a gente tem regeneração tecidual e cicatrização, tá? Isso tem um limite. A queloide é a exacerbação desse processo.
Então, exacerbação, está aumentando, está passando do que se esperava, aí a gente coloca como uma displasia, tá? Cresceu mais e de forma mais do que se esperava e de forma desorganizada, tá? Tendo esses dois itens em mente, a gente usar isso como duas colinhas. Cresceu mais do que esperava, não respeitou a forma, a estrutura do tecido como deveria, então displasia. Beleza? Ok, já respondeu ali. A Janet foi lá ver novela, não falou conosco ainda, ou tá com vergonha, Janet? Os granulócitos. Peraí, é a Jéssica. É a Alessandra que tá como Janet, e a Jéssica é a Jéssica. Foi mal, estou confundindo aqui. Não é isso? A Alessandra que tá como Janet e a Jéssica é a Jéssica, né? Foi mal aí, Jéssica. Foi mal aí, Alessandra barra Janet. Então, pelo menos as coisas não ficou fora do que eu estava falando. Então, Janet, antes de te responder sobre os granulócitos, eu vou no da Angélica, tá? Jéssica, antes de eu responder lá, ficou tranquilo, displasia? Você respondeu que agora está de boa. Angélica, ó. A Angélica escreveu aí pra gente. Oncogenes, pró-oncogenes e genes supressores de tumores, tá? Quando a gente pega os oncogenes, os genes que estão relacionados diretamente com os processos neoplásicos. Amarrando com o termo de displasia, muitas vezes os oncogenes são a causa da displasia. Já começa a ter alguma mutação, alguma alteração nos genes relacionados com o tumor, eles começam a ter alguma disfunção, e o primeiro reflexo dessa disfunção é o aparecimento da displasia, tá? Os pró-oncogenes, tá? E a gente pode também colocar aí alguns outros termos. A gente tem os processos de que vão manipular os genes relacionados com o tumor. E os genes supressores de tumor, a gente tem aí o P53 e o RB, que é o retinoblastoma, que são os mais famosos em questão de genes supressores de tumor. Porque assim, quando as células estão crescendo, quando as células estão multiplicando, tem alguém que diz para eles, que regulam os genes para dizer, ó, até aqui tá bom, até aqui já deu, tá? E em si são esses genes que a gente chama de genes supressores de tumor. Porque quando eles não estão agindo, quando eles não estão controlando a função genômica da célula, quando a gente perde eles, aí a gente tem os tumores. A gente tem o crescimento displásico, às vezes você tem lá uma hiperplasia, depois um crescimento displásico, e aí a gente tem uma pré-maligna, tá? Uma lesão pré-maligna. E aí acaba tendo o câncer. Quando a gente vai ver algumas coisas, algumas técnicas imunológicas mais para frente, né, às vezes no decorrer do curso, a gente tem as técnicas imunohistoquímicas, as técnicas imunocitoquímicas, que a gente consegue marcar nos tumores a presença desses genes supressores de tumor, desses oncogenes, ou seja, desses genes promotores de tumor. E aí que é legal assim, quando a gente marca, às vezes o paciente está lá com câncer já avançado. Quando a gente faz a marcação dos supressores de tumor, não aparece quase nada, está bem baixinho.
Já os oncogenes, né, os genes que vão promover a alteração, que estão relacionados com o crescimento, estão bem marcados. E às vezes quando a gente tem ali uma displasia ou um câncer ainda nos primeiros estágios, a gente ainda tem a presença aí dos supressores de tumor em maior quantidade e algumas células que a gente já não tem mais eles. O que significa? Que aquele grupamento de células que não estão mais marcando com gene supressor de tumor, provavelmente já são as células que estão malignas. Ok? Eu venho aqui. Supressores seria tipo protetor? Sim, tá? Se vocês lembrarem lá da genética celular, a gente tem o ciclo celular, né, onde que ele vai fazer as etapas específicas de separação do material genético, multiplicação do material genético, divisão do material genético e, por fim, divisão da célula. Esses genes, eles agem em pontos específicos dessas etapas, que a gente chama, e vocês vão lembrar, dos postos de checagem celular. Então, eles agem bem ali. Às vezes, assim, aconteceu um erro na etapa anterior, quando chega no checkout, no checkpoint, esses genes agem. Opa, deu um erro, corto aqui. E aí, quando eles falham, o erro genético passa, e aí a maioria das vezes esse erro genético pode levar à multiplicação celular indevida. E aí quando se vocês quiserem pegar, né, fazer um vasculhar com mais calma, vocês vão achar trabalhos mostrando formas que o tabagismo, né, a nicotina e alguns outros elementos, o álcool, drogas e substâncias químicas, como elas afetam molecularmente, né, como elas afetam lá dentro do núcleo e bloqueiam esses genes e acabam levando à perda do controle. Eles não agem, né, como você colocou aí, né, eles não fazem a proteção e aí já era, né, perde isso e passa para ter o câncer. Ok? No caso, eles são genes de reparo. Romarcos, a gente pode colocar que sim, tá? Porque, sim, alguns deles, tá? O P53 e o retinoblastoma, normalmente eles não têm muita paciência, não, tá? Normalmente, quando eles veem ali que o erro tá... Nossa, tem aqui já esse erro, normalmente eles já desencadeiam para mecanismos de apoptose, tá? Mas sequências específicas de erro desencadeiam respostas específicas. Algumas dessas respostas vão lá, não, beleza, deixa eu destrocar aqui a timina, a guanina, deixa eu destrocar aqui essa sequência de nucleotídeo, deixa eu trocar essa sequência de aminoácido e fazer o reparo. Outras sequências já diz, não, nem vão mexer aqui não, vai já para a apoptose, tá? Em biologia molecular, a disciplina inteira é para mostrar esse processo, tá? Então, isso vocês conseguem ver mais especificamente lá, tá? Gente, eu fui lá no da Alessandra né, e do Romarcos, né, que foi se era o gene protetor, se era de reparo, porque estava correlacionado com o que eu estava falando aqui do da Angélica, tá? De oncogenes, pró-oncogenes, genes supressores de tumores. Nesse enredo, vocês têm alguma outra pergunta? Porque senão aí eu pulo lá para o granulócito ou alguma outra coisa antes lá do granulócito. Foi muito rápido? Eu falei muito rápido ou deu para entender aí? Estou aqui esperando a resposta de algum de vocês. Visto todo mundo saiu para lanchar? Angélica, ok. Beleza. Angélica também, ok. Beleza. Rosana, ok. Cadê? Alessandra /Gente.
Os granulócitos aí, você já está falando lá da inflamação ou você ainda está falando aqui de algum conteúdo dos distúrbios do crescimento? Lá da inflamação? Então calma que a gente vai chegar lá na inflamação. Deixa eu trocar aqui de lado, porque está me atrapalhando aqui nosso chat. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Deixar, porque para vocês não estava aparecendo a tela do GoToMeeting. Para mim estava bem na frente do nosso texto aqui. Que vocês acharam aí do desafio? Quem fez aí o desafio? Alguém abre o áudio, quiser falar? Alguém fez o desafio? Fiz. A Angélica fez, achou ok. Angélica, você quer falar para a gente como que você fez, quais considerações que você achou aí? A Alessandra está pesquisando. Ok. Todo mundo vai fazer. Então, beleza. Gente, aqui para mim, tá? Tem um padrão de resposta, tem bastante coisa aqui para mim, tá? De caso. Mas eu gostaria que vocês fizessem para a gente poder discutir muito mais a fundo. Porque assim, qual que é... Disfarça, fiz sim. Não acredito, desculpa, eu li em voz alta, mas sem problemas. Porque assim, né? Eu tenho, né, que colocar. Eu falei que ia ter essa semana, né? Eu não estaria fazendo grandes cobranças, né? E aí o que os acadêmicos entendem? Não precisa mandar e não precisa deixar nada, né? Vão deixar para o último dia de aula, né? É quase imperativo, né? É quase obrigar vocês a não querer, né? É só na base da ameaça que vai, né? Mas deixa eu falar um negócio para vocês, ó. Nesse desafio, Romarcos, que eu achei bem legal para comparar a resposta. Então, Romarcos, é exatamente isso que eu gostaria muito que vocês fizessem, porque eu não vou nem baixar tanto aqui para vocês não ver o que tem aqui no texto, mas olha só. Quando ele coloca assim, o efeito dos esteroides anabolizantes estão relacionados ao crescimento celular, quando a gente usa a palavra anabolizante, de cara a gente pensa no povo de academia, do povo que faz abuso, só no povo desesperado para poder ter músculo. Só está mostrando a testa de novo? Foi aí? Voltou? Vocês não aguentam ficar sem ver meus olhos? Mas não se preocupem, o pior vai ser deixar isso gravado para a eternidade, vocês fazendo print, montando, voltou, né? Aí depois eu disponibilizo lá, vocês dão um print e começam a fazer figurinha usando a tela, né? Usando só a testa. Exatamente, os memes. Não, já tem um monte, eu já comecei a ver. Porque assim, por mais que vocês se comprometam a não deixar os memes, as figurinhas que vocês fazem dos professores espalhar, uma hora ou outra alguém dá bobeira e acaba usando, né? Ou uma hora ou outra passa pro namorado, passa pro crush, que passa para outro, que passa para outro, que acaba caindo na gente. Mas, voltando. A gente pensa só nos esteroides com um efeito maléfico, né? Porque é o que a gente acaba tendo de mais notícias. Mas os esteroides podem, já que eles vão promover tanto o crescimento, tanto o efeito anabólico, né, anabolizante, se o paciente está com deficiência, se está com falta, eu posso usar ele como tratamento. E aqui, ó, aqui está aparecendo para mim como um padrão de resposta, né? Influência do uso anabolizando no processo de crescimento, diferenciação, sem prejuízos e benefícios, pode ser observado no quadro a seguir.
Então, olha só. Eu tenho aqui uso terapêutico hormonal em paciente com menopausa, né? A mulher, né? Às vezes você tem que fazer reposição hormonal em mulheres no pós-menopausa por causa do risco de osteoporose, né? E quando tem o abuso, impotência, né? Porque aí o excesso de testosterona, os testículos param de produzir hormônio, aí atrofia, aí diminui o libido, né? E o homem fica impotente. Então, assim, que é bacana, todos vocês, pode ser até mesmo em grupos, porque assim, olha só, uma reposição hormonal em uma mulher, para vocês nutricionistas, o que isso influencia no metabolismo? Como a demanda, por exemplo, de cálcio, para poder evitar a osteoporose. Para nós biomédicos, como que fica a nossa dosagem desse hormônio no laboratório? Então é um tópico que dá para, sabe, todos vocês trabalharem em conjunto, às vezes vocês montarem aí grupos de discussão mesclando nutrição e biomedicina, porque assim, muita coisa a gente tem como enriquecer o nosso processo, tá? E aí, né, o caso do exemplo dele aqui de impotência, né, para todo mundo, né? A Angélica mandou um capítulo de livro inteiro aqui. Deixa eu ver o que a Angélica mandou aqui. Para fins médicos, os esteroides anabolizantes contribuem com o aumento da massa corporal em pacientes caquéticos. Opa! Deixa eu ver aqui. Em pacientes caquéticos devido a doenças como câncer, HIV, doença de Crohn, insuficiência cardíaca congestiva, melhoram também a osteoporose, a densidade óssea, a eritropoiese, são úteis em distúrbio relacionado à secreção de testosterona, em relação ao uso indiscriminado, eles aumentam os efeitos adversos, prejudicando as funções hepáticas, cardiovasculares, hormonais, comportamentais, reprodutivas e somáticas, sendo que alguns danos são irreversíveis, podendo levar... Não, perfeito, tá? Tá excelente. E aí aqui vem os processos onde que eu falo que eu gostaria que vocês montassem grupo de discussão ou de cara assim falasse assim: "Ah, professor, eu printei ali o que a Angélica mandou e na semana passada, né, na hora que a gente, vamos supor, pensando lá na próxima semana, e eu gostaria que você explicasse mais de algum tópico. Que, por exemplo, diminuição da massa, né, caquéticos. Aqui a gente pode ter uma discussão assim, porque quando o paciente é oncológico e ele está caquético, muitas vezes o tratamento, se eu não estou conseguindo impedir o crescimento do câncer, esse câncer não tem mais jeito. Às vezes o médico não opta por fazer isso, porque por mais que ele tente dar a suplementação, o hormônio, quem cresce mais vai ser o câncer vai acabar retendo tudo. Então, assim, o paciente está caquético porque não foi um tratamento adequado, agora ele está fazendo tratamento adequado, agora o câncer está mostrando características de remissão que a gente consegue, então vamos dar hormonal. Aí sim, aí é muito comum dar esses hormônios para poder fazer isso. A Alessandra Janet falou que no caso não pode fazer. Provavelmente, Janet, que o que você teve ou alguma coisa do tipo, eles marcaram positivo para receptores de hormônio de crescimento. Então, obrigado aí, tá vendo? Outro caso para poder acrescentar na resposta da Angélica. Se o tumor tem algum receptor ainda para responder ao hormônio de crescimento, se o paciente tomar o hormônio de crescimento, ele vai fazer o tumor também crescer. Então tem que fazer imunistoquímica, fazer o estudo para poder ver se isso não vai prejudicar, tá? O João pediu o exercício 4, a Janet foi isso, foi 100% positivo. Janet, se você permite, né, a pergunta, porque a minha idade, né, eu já não lembro mais. Você pode me informar se foi de mama? Beleza. O de mama é clássico, tá? O de mama, a gente faz um exame
para marcar os receptores de estrógeno e progesterona. Se a paciente tem, né, se o tumor dela tem os receptores de estrógeno e progesterona, normalmente o que a gente faz é justamente o contrário. A gente dá para essa paciente um medicamento que vai bloquear os receptores hormonais para ver se ele dá uma diminuída no crescimento, dá uma lentidão, e aí a gente tenta ali uma rádio para ver se diminui e aí tirar. Né? Claro que depende de tudo, mas nose de mama é o clássico, é ver se tem os receptores de estrógeno e progesterona, tá? João, eu já te respondo esse item aí, tá? Só chamar mais uma atenção aqui no que a Angélica colocou. Então, o câncer, né? A caquexia em relação ao câncer tem isso, tá? Osteoporose, né? Quando fala que melhorar, também é osteoporose. Você pode trocar, Angélica, né? Para poder ficar uma escrita mais direcionada, mais técnica, em vez de melhorar também a osteoporose, no caso você pode colocar assim, reduzir os efeitos da osteoporose e melhorar a densidade óssea, né? Porque aí são o contrário, né? A osteoporose é a doença, né? Então, assim, às vezes você... tudo bem, eu entendi, né? Melhorar a osteoporose. Para nós, né, tá colocando que é simplesmente diminuir o impacto dela, diminuir o crescimento, né? Promover melhor. Mas você pode colocar, né? Sendo mais técnico, tá? Reduzindo o crescimento, o impacto da osteoporose, coisas assim. Eritropoese, só um aspas, né? Que é o aumento de células vermelhas. Então, se o paciente está anêmico, um doping para os ciclistas, naquelas provas que o ciclista ia para o Chile, né, ou para nesses circuitos que ia para altas altitudes, né, aí fazia injeção para poder aumentar a eritropoese e aí, consequentemente, aumentar a capacidade de entrega de oxigênio, né, porque quanto mais eritrócito, mais oxigênio, né, maior a entrega, tá? Eu acho que do seu aqui, né? Porque aí a gente tem, você colocou os riscos, né? Lesão hepática, lesão cardiovascular, e uma coisa que não aparece muito e que você colocou aqui, né? Que você colocou comportamentais, tem relatos de ataque esquizofrênico, tá? Desencadear esquizofrenia, usar hormônios pode levar o paciente a ter ataques esquizofrênicos, tá? O tamoxifene, exatamente, gente. Então, beleza? Então, vou parar aqui de ler o da Angélica. Nossa. O Angélica, ataque esquizofrênico com uso de anticoncepcionais, eu vou ter que estudar, tá? Porque de cabeça eu não lembro de ter visto isso como efeito adverso, não, tá? Mas eu vou dar uma lida nos anticoncepcionais, porque tem modelos diferentes, né? Então vou ver assim se qual da dosagem, qual da via de administração. Aí, por favor, me cobra, tá? Se até semana que vem eu não te responder, ou melhor, né? Se na semana que vem, na nossa live, na nossa aula, eu te responder, porque de cor eu já não lembro. E para falar de achismo, melhor não, né? Beleza? Por favor, me faz essa cobrança aí para eu poder te passar isso na próxima. Deixa eu ver aqui. A 4. O João aqui, né, pediu para me poder falar da questão do exercício 4. Qual agente causador de câncer, né, qual carcinógeno? Carcinógenos são todas as moléculas que podem promover o erro genético, podem promover a disfunção, a displasia, né, que podem levar a uma hiperplasia, tá? Qualquer um deles que acabam prejudicando o ciclo celular e levando à multiplicação descontrolada. Qual agente causador de câncer, né, o carcinógeno, pode provocar lesões
por produzir espécies reativas de oxigênio que danificam a membrana celular. Antes de ler as respostas, quando você vê aqui, ó, espécies reativas de oxigênio, peróxido de hidrogênio, monóxido de hidrogênio, oxigênio, tá? Tudo que você tem oxigênio pode, em contato com água, gerar radicais, tá? Liberar oxigênio, e o oxigênio acaba liberando radicais livres, né? Ele gera oxidantes, e aí isso acaba lesionando as células, lesionando o material genético. Acho que alguém mandou alguma coisa aqui. Não, ninguém mandou. Beleza. Então, assim, oncogenes, não é ele, né? Porque os oncogenes são genes que causam câncer, regulam e podem alterar a proliferação, a diferenciação. Proto-oncogenes, resposta não é essa também, são genes normais do corpo que apresentam papel fundamental na regulação das funções, né? E aí eu estava falando com vocês do P53, do retinoblastoma, como os mais famosões, tá? E aí, tá aqui, né? Eu tinha falado lá, né? Já leu lá a espécie reativa de oxigênio, né? Então, assim, as moléculas instáveis de oxigênio danificam a membrana celular, permitindo que a energia da radiação interaja com o DNA, gerando mutações. Olha, eu não usaria a palavra radiação, tá? João, foi isso que... Eu acho que foi isso que deu estranheza, né? Porque começa um oxigênio, espécie, aí você joga lá peróxido de hidrogênio, da onde que está falando aqui de radiação, né? De que diabos que é isso? Eu acho que é isso que te deu a dúvida, né? Se for, por favor, me fala. Mas eu não teria colocado radiação, o que eu teria colocado aqui é a questão eletrônica, tá? A questão dos elétrons. Pois é, né? Te deu uma bugada aí, né? A radiação a gente pensa mais como decaimento de elétrons, né? Como uma meia-vida específica. Eu não concordo que radiação possa ser utilizada aqui como termo, porque no oxigênio você não está ali com essa meia-vida, nesse caso que ele colocou, né? Ele começou a reagir e gerou o peróxido de hidrogênio. E aí, assim, quando coloca o oxigênio, quando gerou qualquer coisa, por exemplo, peróxido de oxigênio, água oxigenada, né? Superóxido, que é O3. Então, assim, você tem um monte de elementos que, se soltar oxigênio, em sala de aula, acho que a gente já conversou isso para nutrição, desde bioquímica, com vocês da biomedicina, desde lá do projeto integrador, que se a gente for pensar em tudo que dá câncer, a coisa que mais aumenta o risco de câncer é respirar, porque o estresse oxidativo da presença do oxigênio, da troca de oxigênio, né? O oxigênio reativo, ele vai criar radicais livres, e aí a ideia do radical livre é que ele vai ficando bombardeando, né? Vai ficando jogando elétrons, e aí talvez esse é o ponto que ele quis dizer como radiação, porque esse elétron liberado pelo oxigênio vai bater no material genético, e aí retirando elétrons também, causando instabilidade no material genético. É esse o sentido, tá, João? Pessoal, se vocês também ficaram com dúvida, ou se eu confundi vocês com alguma coisa nessa resposta, me fala aí, por favor, tá? E hormônios não, né? São considerados promotores de neoplasia, infecções virais. A ação viral que resulta em neoplasia depende de um agente específico, que pode alterar gene ou proteína e, consequentemente, mutações. Então, assim, vírus podem causar câncer, mas não é por causa de lesão assim, eletrônica, né, de elétrons ali no DNA. É mais por manipulação genética, né? Causa instabilidade genética viral com genética celular humana. Beleza? Ok, gente? Tem mais alguma dessas questões aqui que deixaram vocês na dúvida? Vocês ficaram tão silenciosos agora?
E aí? Tem alguém a me ouvir ou já todo mundo se preparando para ver Big Brother? Beleza, João. Né, Rosé? Porque é tão diferente, né, de ficar assim no remoto, porque todo mundo fecha a câmera, não vejo ninguém, eu tenho que pelo menos quando vocês estão com a câmera, eu consigo ver a cara de desespero ou não de vocês. Beleza, ok. 9 horas agora, mas eu demorei para começar a live. Vamos continuar aqui. Esse da obesidade, o nosso porta-cerveja para os homens, né? Deixa eu ver no Saiba Mais. A sua sessão inspirou. Tá dando erro, tava dando erro aí para vocês também? Tá normal o meu, beleza. Então é só para sacanear o meu, né? Toda vez o seu apareceu, o da Griviana apareceu e depois voltou. Ok. Erro. Ocorreu uma. Vamos fechar. Vamos abrir ali distúrbios do crescimento. Eu só estou abrindo ele de novo para poder dar uma olhada aqui no perfil de vocês. Vamos ver lá o que vocês fizeram até o momento. Eita, olha só. Metade não participaram. Tá aí. Tá feio. O pessoal aí da turma. O Saiba Mais tem indicação de livros. Sim, sim. Exercício. 25% de vocês. Erro. Acertos. Erros. Opa, peraí. Teve muito erro na questão 2 e na questão 5. 62% de erro na questão 2 e 62% de erro na questão 5. Aí tá vendo? Vocês me falaram aí de que tava tudo ok. A questão 2 é a questão 5. Povo aí, né, que vocês não me disseram, mas qual foi a dificuldade aí na questão 2? Então, vou usar a sua frase, Fabiola. Pelo amor de Deus, fala comigo. Abre aí o áudio, manda texto, fala aí o que tá pegando. Abre o áudio aí, conversa comigo. E aí, Fabiola? Professor, Sim. eu não sei se dos outros a dúvida foi que nem a minha. Eu acertei porque eu achei a resposta, acho que na internet ou no livro. Mas tipo assim, se fosse para eu ir sem olhar em outro lugar, eu nunca imaginaria que fosse a menopausa, porque eu nunca tinha ouvido falar que na menopausa diminuía o tamanho Tá. dos Então, seios. vamos lá. Você está cuidando de uma paciente que relata decréscimo, uma paciente que relata decréscimo no tamanho dos seios e de massa muscular. Qual das seguintes explicações é mais provável? Puberdade, eu espero que ninguém tenha marcado, né? Na puberdade ocorre o aumento. Gravidez também a gente tem um aumento. Menopausa.
A perda de sinais tróficos produzidos pelos hormônios ovarianos resulta na atrofia das células do sistema reprodutivo, das estruturas internas da mama. Quando que isso pode... Vamos tentar imaginar a paciente que teve isso. A mama feminina, a gente conversou que ela só amadurece, né? Ela só chega a ser madura após a gestação, né? Depois que ela se preparou para poder fazer a lactação e tal. Talvez assim, onde que possa ter tido maior impacto, seja, ou maior percepção disso, seja numa mama em que a mulher tinha bastante glândula, sabe? Uma mama maior, tá? Porque se a mama for uma mama reduzida, não vai ser tão perceptível esse tipo de situação, tá? Para ser sincero a vocês, é a primeira vez que eu vejo uma questão colocando ao tamanho, tá? Eu via mais questões colocando como aumento de atrofia ou de aumento de atrofia não, aumento de nódulos palpativos, mas como redução assim da mama também não. Professor, não saiba mais do distúrbio do crescimento e diferenciação celular, poderia ter colocado livro dos livros iguais aos outros aí, abrir direto no livro o artigo. Desculpa, João, como que é? Você quer abrir o áudio aí, por favor, que eu não consegui entender. Não, ele poderia ter colocado o link do livro ou do artigo, porque nos outros dos outros tem os links, aí abre diretamente ao livro. Você fala das respostas? Não saiba mais. Ah, tá. Ah, aqui. Isso, tá falando somente o nome do livro, né? Aí poderia colocar o link do livro em si, que abre diretamente no livro. Direto, né? Isso. Nos outros, eles estão com link, aí abre diretamente. Nos outros materiais, não foi? Isso, aham. Tá. Não, eu vou fazer essa observação, vou anotar para perguntar o porquê que não tem um link, tá? Porque nós podemos clicar lá e pedir alterações. Então, tá? porque eu cacei, eu joguei diretamente no Google e apareceu um monte de pesquisa, Qual? um monte de... Joguei Qual todos para ver se conseguia achar. Alguns eu achei fácil, os outros eu tive alguma dificuldade de procurar. Esse Biologia Molecular da Célula, a gente tem ele lá na biblioteca, né? Eu não sei se a gente tem ele na do virtual. Agora, deixa eu ver aqui, ó, porque aqui eu tenho que ficar arrastando as janelas. Eu coloquei, tem um aqui que eu coloquei, né? Foi o primeiro capítulo que eu coloquei direto um link, né, do livro, né? Não sei te dizer. Aqui, anteriores à polarização. Opa. Esse daqui, né, que eu já coloquei direto aqui, né, uma abordagem para estudos, eu coloquei um direto. Eu vou perguntar lá o porquê que não tem os links, mas enquanto isso eu vou e coloco também dos que eu achar. Tranquilo. Eu vou concordar com a observação feita pelo colega sobre do crescimento, ou no caso da perda, que eu realmente também tinha visto mais mostrando calcificações ou outro tipo de processo do que simplesmente a menopausa reduzindo a mama. E a outra que vocês mostraram também com mais erros foi: que categoria de genes que, ao ser alterado, pode ocasionar uma transformação cancerosa? Tem entre suas características a regulação da apoptose. Deve estar aqui o nome do nosso aqui. Genes supressores de tumor, né? Não permitem a superproliferação
da célula, que um de vocês até colocou aqui no nosso chat, como pergunta, né? Que agem como protetores, né? Suprimiu eles, se você impede eles, aí você está impedindo a capacidade de controle. A resposta foi a C, fui eu. Telomerase. Telomerase, vocês vão ver lá na biologia molecular, faz parte da mecânica para poder fazer cortes específicos, né, no material genético, para poder fazer as transcrições. Não chega a ser a telomerase per se, né, por si, mas aquela técnica, nossa, fugiu o nome dela, mas a técnica famosa aí, que já desses últimos 2 anos, que o povo está conseguindo fazer cortes muito específicos no material genético e até mesmo assim o povo falando até de clonar animais extintos por causa da facilidade dessa técnica, cortar material genético do câncer em cima desse processo, tá? Ir lá e fazer o corte específico. Beleza? Ok? Alguém tem alguma sugestão em relação a esse material, igual o João fez? Porque, assim, com o que o João fez de sugestão, eu posso ir pegando ali, acrescentando, ver se está lá na biblioteca virtual e já acrescentar lá direto para vocês. Alguém aqui tem alguma coisa? Fabíola, eu não esqueci de ti, né? Você soltou a bomba e correu, não falou. Angélica, eu acho 5 perguntas pouco. Beleza. Olha só. A gente tem 3 coisas aqui, Angélica. Primeiro, assim, esse é o seu primeiro guia. Então, antes mesmo de chegar nas perguntas, você pode usar isso como 3 perguntas. Eu consigo responder a identificação? Eu consigo discutir os fatores? Eu consigo reconhecer os papéis? Então, aqui nesse tópico, tá, de apresentação, você pode já usar isso como 3 itens, como 3 processos aqui de perguntas, tá? Segundo, o desafio, tá, de como executar esse processo, para ver se você consegue responder. E, por fim, aí as perguntas. E aí, como eu já falei anteriormente, eu considero que o desafio entre os tópicos, entre a disciplina, ele está lá do moderado para o difícil, e as questões, eu considero elas como fáceis. Claro que eu vou fazer a abertura aqui para 2 coisas, que foi o comentário que vocês fizeram. Eu não imaginava nisso para mama. Eu não me confundiu a parte de radiação. Esses aqui de 5 perguntas estão mais direcionados como se fossem essas provas de concurso de decoreba, tá? E aquelas perguntas que eu mandava para vocês em sala, e a gente vai ter mais delas, tá? Tão igual o desafio de moderada difícil, tá? E por último, Angélica, claro que a gente tem a seguinte situação, né? Quando chegar ali para a semana que vem, já deu tempo da gente ter tido bastante aula remota, aula assim, deu tempo para a gente tirar bastante dúvidas, e aí eu e os outros professores começamos a mandar mais exercícios para vocês ir respondendo antes do dia 30, para que nesse intervalo a gente consiga já fazer algumas avaliações ou mais exercício de fixação. Beleza? Ok? Beleza. Pô, Fabíola, você deu ok, mas você não me disse o que te confundiu mais. Me solta alguma coisa aí para mim, fala algum item aí para mim que... Professor, para mim tá difícil entender o conteúdo e relacionar ele com essas perguntas, entendeu? Tipo, eu não consigo achar a ligação.
Então, tipo, eu tenho que pesquisar as coisas para responder, mas não que eu esteja entendendo aonde que vai entrar a atrofia ou o que vai... entendeu? Isso eu não estou entendendo. Eu não sei aonde que entra essa ligação, esse estímulo todo aí da displasia, ou... isso, professor, eu não estou conseguindo entender. Não, perfeito. Muitíssimo obrigado por você ter falado, tá? Porque aí a gente consegue fazer, né? Isso se ele deixar eu entrar aqui de novo, né? Que já apareceu aqui erro. Vou lá aqui de novo. E aí eu vou tentar te dar uma dica aqui. Pode manter o áudio aberto, porque eu vou te fazer pergunta. Não de pergunta de conteúdo, tá? Não precisa entrar em pânico aí, não, tá? Mas assim, como que tá aí o tempo da leitura? Estão te atrapalhando muito na leitura quando você está aí em casa? Professor, cortou. O que você falou? Eu falei para você deixar o áudio aí aberto, porque eu ia te fazer pergunta, mas não entrasse em pânico, que não é pergunta prática, tá? É mais perguntas para mim te orientar aqui. Estão te atrapalhando na hora da leitura em casa? Porque em casa é difícil, né? Professor, eu leio, mas dizer assim que eu tô captando o que está escrito, eu tenho que ler 500 vezes, voltar, olhar, assistir para conseguir entender alguma coisinha, mas eu não consigo relacionar. Beleza, tá. Então, olha só. O que você falou é válido e é muito comum, e é por isso que a gente estava fazendo aqueles exercícios, né? Aquela sequência de perguntas lá na sala de aula, que eu falei assim que eram moderadas e difíceis, porque elas são moderadas e difíceis justamente para poder fazer essa correlação. E agora, né, nesse período que vocês estão, é onde que eu e os outros professores devem trabalhar bastante isso para acabar justamente com essa sua angústia, essa sua reclamação, que é muito comum, porque a gente passa a vida toda só naquelas de decoreba e não dessa de aplicabilidade. Aí, eu tenho alguns pedidos para te fazer, uma orientação e também pedidos para te fazer para orientar nesse momento remoto, tá? Quando você fizer as leituras, tipo, acabei uma parte, acabei um tópico, você vir nessa parte de apresentação e ver o primeiro aqui. Primeiro, isso para toda disciplina que você lê, tá? Nesse tipo de material. Reconhecer que a inflamação é uma resposta inespecífica do sistema imunológico contra agentes patogênicos que podem provocar lesão em tecidos e células. Aí, o que te oriento nisso? Você começou a ler, aí pausa, aí você vem. Espera aí, eu sei dizer o que é uma inflamação? Por que ele está dizendo que é inespecífica? O que seria uma resposta específica e o que seria uma resposta inespecífica? O que é um agente patogênico? O que acontece quando dá lesão no tecido de célula? Aí, antes de chegar nas questões, você começa a fazer o seu checklist. Tá, li isso daqui. Aí, nesse processo de você mesmo começar a responder esses itens aqui, porque, espero que você consiga, ele está dizendo, eu vou ler esse texto e ao ler meu texto eu quero chegar nisso. Se de cara você viu que falhou alguma coisa, que aí você volta lá no conceito. Aí vai e volta. Porque a primeira etapa para poder conseguir fazer o que você me falou, de aplicar naquelas perguntas, fazer a associação, é assim, o conceito tem que estar muito tranquilo. Ele tem que estar muito na cabeça. E patologia é uma amarração na imunologia. E vocês já devem ter percebido que a imunologia, a microbiologia é conteúdo pra caramba, né? Bastante coisa para se ver. Então, vocês também têm muita coisa ao mesmo tempo aí, tá? Então, Fabiola, a primeira dica que eu te passo, né, o primeiro pedido é que à medida que você faça a leitura, você pausa e vem no primeiro item. O item está todo ok, você pausa
por exemplo, o meu tempo é assim. Eu sei que a cada 50 minutos, 1h10 de leitura, eu tenho que fazer uma pausa de 10, 15 minutos, se eu estou estudando. Eu descobri o meu tempo, você tem que descobrir o seu. Às vezes você consegue ficar 1h30, e aí depois de 1h30 que começa a bugar. Então você tem que. Isso é uma outra coisa que você tem que descobrir para poder ver, porque às vezes a gente fica 2, 3 horas direto e não rendeu, tá? Então esse também é um dos pontos. Fez com o primeiro tópico isso, fez com o segundo, fez com o terceiro, aí você conseguiu aqui passar. Aí você tenta lá na primeira de exercício, que teoricamente eles são mais simples do que o desafio, ponto. Aí, as perguntas, normalmente, tá vendo? Elas são pouco contextualizadas, elas são mais diretas, mais de decoreba. Lê a pergunta. A inflamação é a segunda linha de defesa do organismo. Aí foi, peraí, a inflamação é a segunda linha de defesa. Então, assim, primeiro, o que é inflamação? Sei o que é inflamação? Não, volto lá e leio. Tá, inflamação é tal. É a segunda linha de defesa. Uai, mas se ela é a segunda linha, quem que é a primeira? E à medida que aí você pega a questão e você vai quebrando a questão em etapas. Para quando você terminar a questão, você não ficar assim. Porque provavelmente aconteceu assim, de você ler a questão e você não entendeu. Tá, peraí, eu li, mas não. Tá, e aí, o que eu faço? Ok? Então, assim, a minha orientação e o meu pedido é que você vai seguindo isso em etapas, tá? De pegando, à medida que você vai lendo, você vai fazendo esse checklist, e na hora de chegar na pergunta, antes de responder a pergunta, você vai quebrando a pergunta em etapas, tá bom? Faz isso durante a semana e me diz na semana que vem se melhorou alguma coisa ou se você vai me chamar de charlatão, que eu só estava te enganando e tudo mais. Beleza? Ok. Janet, tu ainda estás presente conosco ou você já foi? Porque você me fez uma pergunta de granulócito. Fala para mim aí, o que te confundiu de granulócito? Porque o granulócito está ali numa porção bem perdida ali no... Bem perdida não, está bem para frente ali no conteúdo. Abre o áudio aí e conversa com nós. Tá ouvindo aí, professor? Agora estou ouvindo, começou a sair o áudio. Então, foi na questão 5 aí no questionário das atividades de inflamação, né? Aí eu tinha lido, tipo assim, no texto e também pesquisei um pouco na internet e eu não consegui resolver ela, né? Eu respondi ela errada. Eu queria que você me explicasse sobre os granulócitos, o que é os granulócitos? Breve em mecanismos de agressão e defesa, vocês vão começar a ver a separação desses granulócitos, dessas células imunes, tá? E o povo da bio vai ver isso até o resto da disciplina. Até o resto do curso, né? Porque depois disso a gente fala em patologia de sistemas, aí é todo mundo também, mas depois vem hematologia, depois vem estágio, tá? Então, para vocês da nutrição, depois vocês vão ver isso muito em alergia e trabalhar com alergia, tá? E o resto da bio, o resto do curso todo, tá? Então, assim, marque a alternativa que apresenta uma das principais diferenças entre resposta inflamatória aguda e crônica. Se vocês seguirem aquela história da gente, assim, o que é, como ocorre e o que afeta, vocês vão ver assim, marca a alternativa que apresenta principal diferença. Então, a gente tem que pensar no que é mais importante entre uma resposta inflamatória aguda e crônica. Então, antes de tentar responder, é ir lá e falar assim, o que é uma inflamação aguda, como que é o processo dessa inflamação aguda, e aí eu ver o que é uma inflamação crônica para confrontar as características da inflamação aguda, as características da inflamação crônica e ver o que não está batendo. Tá? Aí, aí eu vou pular aqui
para poder ir no granulócito. Cadê o granulócito? Desculpa, o que você achou? Vou um por um, e aí você me interrompe e me fala do granulócito. A inflamação aguda contribui para a cura deficiente do ferimento? Não, a inflamação aguda, né, resulta em reparo, regeneração, e então você tem primeiro esse processo, depois a sequência. Claro que a gente vai destrinchar cada um deles, tá? Na inflamação crônica, a presença de tecidos de granulação. Quando você fala granulócito, você está falando do tecido de granulação ou da célula granulócito? Janet? Células, professor. Tá. Então, olha só. Então, eu não enxerguei ela aqui, eu vou ir passando, mas deixa eu te responder direto os granulócitos. Granulócito é o grupo de células que tem no citoplasma grânulos. E esses grânulos são proteínas, são enzimas com ação imunológica. Tá? A maioria dos granulócitos são as células que vão usar essas enzimas para degradar o tecido, degradar a célula cancerígena ou degradar o parasita. Tá? Então, quando você fala assim, granulócito, a gente tem o grande grupo. Quem que são eles? Os neutrófilos, que normalmente eles combatem bactérias, aí os grânulos citoplasmáticos, as enzimas, são mais para atacar as bactérias. Os eosinófilos, que estão relacionados com a alergia, mas também muito com a resposta aos eumintos, aos vermes. E aí a gente tem os basófilos, que os grânulos deles estão mais relacionados ali com respostas autoimunes, mas na verdade hoje a gente tem visto mais o papel deles em pacientes com câncer. E os mastócitos, que estão ali no tecido, que os grânulos deles, né, geram respostas alérgicas, né? Tanto que nos mastócitos, um grânulo muito famoso nele é a histamina. Ele libera histamina e gera inflamação. E aí, a gente compra na farmácia o medicamento anti-histamínico, né? A gente toma anti-histamínico justamente para poder acabar com a ação desse mastócito. Entendeu aí a diferença dos granulócitos? Sim, professor. Está de boa agora. Beleza? Aí assim, eu não vou destrinchar aqui, porque aí tecido de granulação, eu vou deixar o pessoal quebrar um pouquinho a cabeça, porque isso daqui, eu vou fazer bastante perguntas sobre tecido de granulação quando a gente estiver falando de imuno, tá? Aí eu vou deixar esses daqui, apesar que a maioria de vocês já viu aí as respostas, e depois que eu colocar lá no gravado, vai ficar olhando ali, stalkeando as respostas certas e erradas. Gente, 9h26, tá? Vocês têm meia hora de aula aí ainda. E aí, então, vou fazer um pedido para vocês. Quem já fez o desafio lá do capítulo de distúrbios de crescimento, faz aí faz aí o desafio da inflamação e começa a anotar as dúvidas do processo de inflamação. Beleza? E quem já fez os dois, faz um levantamento das dúvidas do capítulo de inflamação. Nessa última meia hora, eu ainda vou estar no chat, tá? O chat aparece aqui, ó. Estou aqui logado no chat. Aqui é o chat para da biomedicina, tá? E o da nutrição. E aí vocês me mandam dúvidas nessa meia hora aí que vocês tiverem. Mas não abandonem aí o AVA, não abandonem o material. Eu vou estar no chat, mas agora é só para a gente dar uma pausa e seguir um direcionamento.
a Fabiola e as pessoas que estão se identificando com o que a Fabiola descreveu para a gente, usa essa meia hora aí para começar a fazer isso que eu orientei ela. Pessoal que não fez o desafio de distúrbios, vai lá e faz o desafio de distúrbios. Quem ainda não fez de inflamação, faz o de inflamação já, tá? E como a dona Janet já fez até mesmo o de inflamação, dona Janet faz para mim uma lista das perguntas que você tem em relação a esse capítulo, tá? E manda para mim aí até esse finalzinho de horário, porque eu já coloco na lista para a gente falar na nossa próxima live. Pode ser? Ou eu posso te pedir para você fazer um fluxograma aqui de um vídeo? Aí vai aparecer a Janet offline agora, quer ver? Acho que o Ava poderia ser um aplicativo para baixar no celular. Eu não sei ainda como aplicativo para baixar no celular, mas o pessoal tem usado ele no celular. Para você, Gisiele, não está dando certo, não? Rosiane. Então faz assim, pessoal que o Ava não está abrindo no celular, manda lá mensagem para ava@unesknet.br e avisa, ó, eu estou usando celular, no Ava não vai, tento por tal navegador, não dá certo. E pergunta lá para ver se vocês dão alguma dica de como resolver, porque tem bastante gente que está usando no celular. Ele foi desenhado para poder acessar nos dois, beleza? Ok? Janet, para você, se você não for fazer a lista de perguntas, transforma esse fluxograma aqui em um texto explicativo, tá? Para você já ir treinando, beleza? Então, beleza, Janet. Pode formular lá mais dúvida então, tá? Quando você acabar, manda para mim, não só a Janet, tá? Mas todo mundo, se vocês já forem mandando para mim no chat ou mandando para mim por e-mail quais as dúvidas que vocês já estão tendo, aí eu já faço uma lista aqui e a gente vai já em cima delas. É o jeito mais eficiente, não só aqui para o estudo remoto, não, tá, gente? Esse é o estilo que é o que vocês têm que fazer na sala de aula presencial. Eu já tenho que chegar e vocês já estão com a lista de perguntas e a gente só trabalhar em cima das dúvidas que a gente ganha mais tempo para poder discutir caso clínico, para poder discutir na profissão. Beleza? Deixa eu finalizar aqui o compartilhamento da tela. E aí, cadê aqui a minha imagem? Cadê vocês? Quem está falando? Deixa eu ver todos. Não está aparecendo vocês aqui, deixa eu ver. Tá. Vocês podem ativar a câmera aí? Alguém está aí para ativar a câmera? Quem ainda não puder ativar a câmera, faz aquela coisa do stalker lá. Vai lá, tira uma foto aí, tira um print e manda na rede social. Marca lá que a gente está trabalhando. E se vocês abrirem aí a câmera, eu vou e faço um print para poder mandar. Olha a Jéssica toda no estilo aí amadeirado ali, todo estilo rústico, tudo brilhando essas madeiras aí. Coitada das florestas, hein, Jéssica? Olha só, tá bonito pra caramba, né? Mas não se preocupe, eu sofro do mesmo jeito. Cada vez que eu olho um móvel de madeira, eu falo assim, nossa, bonito demais. Mas eu falo assim, mas eu tenho que ter dó. Gente, algo mais aí? Olha, Brenda, se demorou a entrar hoje, hein, Brenda? Miriam, Ixi. Nelson, cadê a Angélica? Hoje você também não vai aparecer, não, Angélica? Diziele.
Camila com K, a Pamela. Cadê Rosiana? Rosiana, já aparece aí. Vamos tirar o print para a gente mandar lá no... Cadê as pessoas? Bom, gente, obrigado. Eu vou estar ainda no chat, tá? Qualquer coisa vocês mandam ali. Mas, basicamente, como atividade não avaliativa para essa última meia hora e para a semana é fazer aqueles itens que eu orientei a Fabíola, que serve para todo mundo, e fazer aí, ir listando aí as dúvidas e me mandando para a gente poder usar na nossa aula remota. Tranquilão? Obrigadão aí pelo tempo. Beijo para vocês e vejo aí vocês nos chats e nas outras coisas. Olha o pessoal aí, quem tá aí? Ó, o Neto aí, dona Janet? Ó, já tá dando joia aí. Então, beleza, gente. Abraço para vocês. Até nossa próxima aula. Beleza, até mais.